Graças e paz, irmãos. Bom dia. Bom dia. Propor aqui com você a leitura em Marcos, capítulo 9, versículo 33. Marcos, capítulo 9, versículo 33. Diz assim: E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhe: Que estáveis discutindo entre vós pelo caminho? Mas eles calaram-se. Estava fazendo coisa que não devia. Porque pelo caminho tinha disputado entre si qual era o maior. Olha, Jesus sempre está ouvindo se você está disputando com alguém, tá? E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhe: Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. E lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles, tomando nos seus braços, disse: Qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas aquele que me enviou. E ele solta essa pedrada, né? Na conferência. Jesus, eu acho que, como você sabe, Jesus ensinava da Judéia para Galiléia, da Galiléia para a Judéia. Um desses momentos ele ouviu que os discípulos estavam discutindo sobre alguma coisa e ele deixou o couro comer, meu amigo. E um empurra para cá, outro puxa cabelo, dá dedo no olho e tal, mas eu que deito a cabeça no peito dele, aí o outro, mas você não tem fé para sair do barco? A confusão começou, meu. E, enfim, Jesus deixou aquilo acontecer, porque às vezes, irmãos, Jesus não vai evitar que você brigue. Tem uma discussão, que às vezes o crescimento vem maior quando você cai em si, né, naquela situação. O que está fazendo? Então Jesus deixou acontecer. E eu achei isso interessante porque liderança é medida pela sua disposição e não pela sua posição, pela sua disposição de servir. Quer saber quem é um líder de verdade? Está mais ligado sobre a sua disposição de servir do que a posição que te deram. As pessoas às vezes lutam, dão um braço por uma posição. Mas Deus te chama para não uma posição, Ele te chama para uma disposição. Quem quiser. É uma disposição, é uma predisposição. A gente fala aqui como nossa frase, né, que é a frase da nossa missão, né, em que eu posso contribuir, com que eu posso cooperar. Às vezes a gente não consegue ver o tanto que a gente pode contribuir e não consegue enxergar o tanto que a gente pode cooperar. E engraçado, irmãos, a nossa vida está passando, e está passando rápido demais, né? E se nós vivemos uma fé em que a gente só olha para o nosso umbigo, a gente só olha para as nossas necessidades, a gente só olha para aquilo que eu quero e para aquilo que eu preciso, não é a fé de Cristo que a gente está vendo. Porque Jesus, ele não precisava sair do céu, ele não precisava sair da sua glória, ele não precisava de nada disso. Nada mudou para Jesus com todo o sacrifício que ele fez. Mudou para nós. Então Jesus deu a vida dele para que a nossa vida mudasse. E quer saber um princípio básico de liderança? O líder de verdade, ele se põe em risco, ele se põe em dificuldade para a vida de outra pessoa mudar. E esse é o princípio básico que Jesus estava tentando ensinar para os discípulos. O servo de todos é líder de todos. O servo de alguns é líder de alguns. O servo de ninguém é líder de ninguém.
Irmãos, a liderança está ligada ao serviço, está ligada ao servir, não só ao serviço, porque eu posso fazer sem ter coração naquilo, mas é o servir, é o desejo de servir. Ou você não vai concordar comigo que o bom samaritano era um excelente líder? O bom samaritano era um excelente líder. Quer ver? Cornélio, o ímpio, o centurião, era um excelente líder. Porque quando ele recebeu a informação de que algo viria até ele, ele encheu a casa para que todas as pessoas tivessem acesso ao mesmo tempo que ele. Ele não monopolizou aquela informação como se ele fosse dono da última revelação. Já viu quantas pessoas que pegam uma revelação e usam ela para poder segurar as pessoas debaixo de dependência, debaixo de jugo? Até mesmo as escrituras, eu aproveitar a fragilidade de alguém que ainda não conhece e usar aquilo para intimidar ou para manipular. A gente está repleto de liderança, né, nesse contexto. Mas a verdadeira liderança, irmãos, não é o quanto as pessoas te aplaudem ou te servem, mas a verdadeira liderança está enquanto você serve as pessoas. Eu conheço um líder quando ele tem disposição de servir. Quando o sono dele é menor, o detrimento do sono dele para poder abençoar a vida de alguém. Quando ele abre mão do seu descanso para poder servir a alguém. Quando ele abre mão do seu lazer para suportar, porque foi o que Jesus fazia. Jesus dormia pouco. Jesus, ele dedicou os seus 3 anos e meio com intensidade, porque ele queria que mais irmãos pudessem sentar nessa mesa. Ele não privou as pessoas de sentar na mesa. Então, o servo de todos é líder de todos. Jesus é líder de todos porque ele foi servo de todos. Infelizmente, às vezes nós determinamos nosso raio de influência. Por que eu estou influenciando tão pouco a minha cidade? Por que eu estou influenciando tão pouco a minha família? Por que eu estou influenciando tão pouco as pessoas do meu trabalho? Talvez porque ainda você não entendeu que o princípio de liderança é servir essas pessoas. E não ter essas pessoas debaixo de jugo, debaixo de mandamento, como se elas estivessem presas a você. E isso é o que tem falado muito ao meu coração. Quem não serve ninguém não lidera ninguém. Quem não tem disposição de sair do seu lugar confortável para servir alguém e, por incrível que pareça, quer se manter vivo na fé, cuide de alguém. Princípio básico. Toda vez que você está bem demais, você está mais perto da queda. Mais perto da queda. Porque bem demais faz a gente ficar conformado. Estar bem demais faz a gente desejar o descanso ou se dar o luxo. Bem demais faz a gente ficar como Davi, no tempo em que os reis saíam para a guerra, ele ficou em casa. Ficou no terraço, ficou na sua casa, ficou ocioso. Por quê? Eu não preciso estar na guerra porque meu reino é poderoso, ninguém entra em combate contra Israel, porque eu já conquistei, porque eu já orei, porque eu já jejuei, porque eu já li a Bíblia toda, porque eu já fiz curso X, Y, Z. Não, irmãos. O homem líder, o homem servo de Deus, o homem que Deus vai contar, é um homem que todo dia acorda sabendo que depende de Deus, que necessita de Deus e que precisa fazer com que mais irmãos, mais pessoas sentem nessa mesa. Você tem que trabalhar para que os irmãos não comam migalhas debaixo da mesa, você sabendo que existe um pão na mesa e sabendo que essas pessoas que se arrastam debaixo da mesa também são filhos de Deus. A nossa missão é tirar eles debaixo da mesa. A nossa missão é tirar as pessoas do papel cartão, não só do papel cartão físico, mas aquela questão de mentalidade, que é aquela questão de a pessoa ser um príncipe e só se ver como um escravo, não tem força para sair do vício, não tem força para sair do pecado, não tem força para sair das amarras do diabo, e você é o porta-voz de Deus, você é a voz de Deus enviada como
uma proclamação, como uma boa notícia para essas pessoas. Como aquela mulher que no primeiro encontro com Jesus, alguns minutos de conversa, entrou na cidade e trouxe a cidade. A mulher samaritana no Evangelho de João 4, ela conversa com Jesus, uma conversa que foi escalando de intensidade. Ela foi reconhecendo fases em que Jesus ia se revelando e ela foi deixando Jesus entrar, até que Jesus revela, olha, vocês pensam, a verdadeira adoração, ele tem que ser feita em espírito e em verdade. Não é sobre um lugar, é sobre uma postura, é sobre uma mentalidade, é sobre um comportamento. Você precisa adorar em espírito e em verdade. Aquela mulher tem um encontro com Jesus profundo e ela abandona imediatamente todo aquele contexto que ela carregava, aquela história pesada, aquela desconfiança da cidade, e eu não posso ficar só com isso. Ela entra dentro da cidade, os discípulos chegam com o pão e ela chega com a cidade inteira. Porque, irmãos, mesmo ela sendo chacotada, zombada, vituperada, atacada na cidade, ela evitava as pessoas. Ela, quando recebeu o pão que desceu do céu, ela não conseguiu ficar com aquilo só para ela. Mas os discípulos, mesmo comendo pão todo dia, caminhando com o pão de Galileia para a Judéia, de Judéia para a Galileia, quando eles entraram, 12 homens dentro da cidade de Samaria, eles voltaram só com o pão. Não conseguiram trazer uma pessoa para Jesus. Por que isso, gente? Religiosidade é quando a gente pensa que sou eu, né? Eu que mereço, eu que sou o servo, é sobre a minha pessoa. Um líder servo não necessita de um título, de uma posição. Ele necessita de uma missão. Irmãos, todos nós temos uma missão. O que você precisa, o que eu preciso, é entender qual é a minha missão. Qual é a minha missão? Qual é a minha parte? Porque a missão, irmãos, a missão da comunidade X é acertar esse alvo para Deus. A missão da outra é acertar aquilo. Mas sendo essa missão dessa igreja ou daquela igreja, todo mundo tem um fundamento. E um fundamento que não pode ser movido. Doutrinas, mandamentos, preceitos, uma constituição do céu. Mas aquela cidade precisa dessa missão e aquela outra daquela missão. Nós precisamos entender e ficar esclarecido sobre qual é a nossa missão. Qual é a nossa missão? Qual a parte que Deus nos confiou? Você, eu, nós estamos fazendo um afinco? Estamos contribuindo? Estamos cooperando? Ou estamos igual os discípulos aqui, competindo? Eles disputavam entre si para saber quem era o maior. Qual é o nosso problema? Que a gente às vezes está querendo ser maior do que o nosso irmão, quando o ensinamento que Jesus deixou para nós é que aquele que quiser ser o primeiro precisa ser o último e serviçal de todos, servir a todos. Não é sobre quantas pessoas estão em pé com a bandeja na mão te servindo, mas é a sua disposição de se levantar porque percebeu que a fogueira está apagando e catar graveto para manter a fogueira acesa, para que as outras pessoas possam se aquecer. É sobre quanto tempo eu preciso guerrear em favor dessa família para que Deus possa fazer nela o que fez na minha. Então, esse é o nível mais alto de liderança. Quando a gente não percebe duas coisas que são distintas, mas as pessoas acabam misturando duas coisas: missão e posição. Irmãos, missão não é posição e posição não é missão. Missão é algo que Deus deu e tá muito a ver com a sua identidade. A sua missão está muito ligada à sua identidade. Mas a posição está ligada a um serviço que pode mudar ou não. Vamos cá para nós. A gente sabe que quem conhece os ministérios, 5 ministérios, né?
apóstolo, profeta, evangelístico, pastor e mestre, cara, isso é um título que vai passar, mas a questão do Filho de Deus nunca. Esse é o mais alto nível que você pode chegar na igreja. Alguém enxergar em você, esse é um Filho de Deus. Alguém no seu trabalho fala assim, esse é Filho de Deus. Por quê? Atitude, comportamento, capacidade de servir, alguém que se propõe, alguém que se importa, alguém que ama. Então, é esse lugar, isso é o mais alto lugar que você pode chegar na sua fé. Eu devo ser fiel e dedicado a uma missão e não a uma posição. Tem pessoas que você tira ela da posição, acabou a vida dela. Porque na verdade ela está mais interessada no estado do que no ser. Eu estou numa posição de liderança, mas o que eu sou é filho de Deus. E o filho de Deus é maior do que aquilo que eu estou fazendo. Porque o filho de Deus é quem eu sou. Eu posso estar fazendo hoje. Eu percebi, irmãos, o nosso vigor vai desvanecendo. A gente, conforme a idade, a gente vai entrando, o nosso vigor vai desvanecendo. Mas a nossa maturidade, a nossa capacidade de pensar melhor, de agir melhor, vai ampliando. E aí o que você precisa? Você precisa pegar alguém que tem aquela força, transmitir o coração, transmitir a missão, transmitir a identidade, para que a mensagem continue avançando. Porque talvez você não vai fazer a mesma corrida, né, a mesma carreira que você fazia quando você era mais jovem. Então, todas as fases da nossa vida têm que ser bem aproveitadas. Todas as fases. Agora, você tem que aproveitar essa fase que você tem agora. Você consegue conciliar força e maturidade? Usa isso. Usa isso muito, porque há uma necessidade, pessoas estão se suicidando, pessoas estão morrendo sem Cristo, sem Jesus, sem ser anunciado, sem o privilégio de conhecer essa decisão tão importante, que tomada na sua casa, manteve sua família segura, os seus filhos estão seguros, graças à bondade e à misericórdia do Senhor. Então nós não podemos segurar mais isso como se fosse algo só para nós. Que sejamos conhecidos por ser dedicado a uma missão e não simplesmente, né, a uma posição. Tem pessoas que, se você tira ela da liderança, por exemplo, das crianças, não, eu sou líder desde 1950. O pastor matou meu ministério. Ué, meu irmão, sua vida está ligada ao que você faz? Então a fé não foi o que você encontrou. Você encontrou um lugar para as pessoas te aplaudir ou para te reconhecer. Então talvez a sua recompensa seja o aplauso. Então, irmão, não é isso. Não é isso. É a hora que Deus começa a mexer nas peças, é porque Ele precisa dessa sabedoria adquirida aqui em outro ambiente. E isso, cara, é maturidade. Isso é outro lugar. Nós precisamos ser líderes que procurem missão e não posição. Os discípulos estavam discutindo e Jesus só ouvindo. Eu sou maior porque vocês não conseguem segurar a madrugada com Jesus, eu vou com ele até. E aí cada um vai colocando os seus pontos fortes, né? Não, eu coloco a cabeça no peito dele. Aí Pedrão fala, mas na hora de descer do barco você era um medroso. Viu que era um fantasma, quase pulou no outro lado, nadou de braçada. E vamos ali naquela... E Jesus deixou a conversa rolar. Sabe por quê, irmãos? Porque quando você fala, você revela o seu coração. E quando você revela o seu coração, Jesus pode tratar. Tem muita coisa que só fica no campo da nossa mente, a gente não partilha com ninguém, e aí a gente não pode ser curado. Não, seja curado, fale, mas também tenha um espírito e um coração sensível, moldável, um coração tratável, para Deus poder colocar você no lugar certo. Um líder servo tem o conceito ministerial correto. Deus chamou
para servir os meus irmãos. Deus me chamou para servir os meus irmãos. Onde? Onde é necessário. Deus me chamou para servir os meus irmãos. Em que lugar, pastor? Onde é necessário. Hoje eu estou jogando aqui. Mas vamos pensar no time. Mas eu não jogo. Eu não jogo de zagueiro. Eu sou lateral. Aí é a hora que Deus fala assim, então espera Roberto Carlos se aposentar, porque vai demorar, hein? Espera aí, porque não tem vaga nesse lugar não, porque Roberto Carlos é o melhor lateral que... Então fica aí sentado. Então, infelizmente, alguém que não quer ser usado onde Deus quer, começa a escolher o lugar que quer ser usado. E aí passa 10 anos até... E depois pode aparecer o Marcelo, né? Aí fica sem vaga de novo. Então, irmãos, fala, Senhor, igual Maria, eis-me aqui, cumpra em mim a sua vontade. Irmão, líder de verdade, ele fala, cumpra em mim a sua vontade. Em que, Senhor, eu posso contribuir? Com que eu posso cooperar? Eu quero cooperar com aquilo que o Senhor precisa. Eu estou aqui. Então é a hora que Ele te acha dentro do jogo e coloca você para fazer a diferença. Você precisa confiar no que o Senhor está propondo. Nossa identidade está na missão que Deus nos deu. Missão é para a vida, mas o título e a posição não é. Sua missão é para a vida. Quando você encontra a sua missão, você se sente leve, se sente confortável, se sente feliz, se sente parte. E aí, irmãos, talvez sua missão seja como de Ana ou de Simão, né? Simeão, no templo que só apareceu perto do nascimento de Jesus, mas eles esperavam há 60 anos. Uma promessa, foi um jogo, eles entraram, marcaram o gol e Jesus chamou. Uma velhinha. Cara, e eu acho linda a história desses dois porque não tiveram grande mídia, né? E hoje, nessa era da mídia, a gente quer ser conhecido, mas às vezes não temos estômago para poder estar nesses lugares. Já para pensar o tanto de coisa difícil que acontece nesse ambiente? Irmãos, não queira estar num lugar em que ainda o seu organismo, o seu corpo, sua mente não está preparado. Não empurre uma porta que ainda não se abriu. Você vai para um lugar que vai te matar. Não ache que o sapato da outra pessoa... se eu tivesse aquele sapato, se eu tivesse aquele microfone, se eu tivesse aquele teclado na mão, você ia ver. Não pense isso, irmãos, não pense. Que talvez Deus está te poupando de um lugar que ainda você não está preparado. E o que Deus mais quer é preparar o nosso coração para poder a gente enfrentar lugares. Para quem eu sou? Às vezes é essa a resposta que a gente tem que entender. Para quem, né? Ou seja, eu fui feito para o louvor da glória do Senhor. Eu fui feito para isso, para servir o propósito dele. E você vai encontrar sua alegria nesse lugar. Deus deu, isso aqui é para mim, irmã, pensa só, Deus deu pastor à igreja, não a igreja para o pastor. Irmãos, eu não sou dono da igreja. Isso aqui... Já passei desse lugar, dessa fase, né? Não, Deus não me deu a igreja. Deus deu o pastor à igreja, não a igreja para o pastor. Eu não sou dono de ninguém, não sou dono de nada. Eu sou responsável como um bom mordomo. Sei que quando o Senhor voltar, Ele vai pedir conta de todos aqueles que trabalhavam na casa, mas Ele vai no mordomo, que não deve ser lembrado com mordomia, mas com responsabilidade, porque ele cuida dos interesses do dono da casa. E o texto é bem claro, falando que o Senhor falou assim, olha, estou sabendo que você está fazendo as coisas, está administrando mal, as coisas que eu te confiei. Então, irmãos, para esse lugar aqui, meu Deus,
severo juízo, severidade. Há quem diga que vou dar o meu lugar à nova geração, mas o nosso lugar não pode ser dado a ninguém. Agora, a posição é transferida. O meu lugar, irmãos, meu lugar é meu lugar, o seu lugar é o seu lugar. Quando os discípulos discutiram em outra ocasião sobre também o mesmo assunto, em que pediram a mãe para conversar com Jesus, para colocar um dos filhos da direita e outro à esquerda, Jesus falou assim: não faças isso, vocês não entenderam nada, essa posição aí, meu pai já tem para os seus e é ele que decide essas coisas. Para de pensar no seu lugar, para de pensar nesse lugar. E ele corta, né? Porque, irmãos, às vezes naquele lugar tem uma morte que você não vai suportar. Talvez naquele lugar tenha um martírio que você não vai suportar. A gente só pensa nos benefícios daquele lugar, mas aquele lugar também tem luta. Tem luta. E ai de nós, irmãos, se a gente não estiver preparado. Agora, a posição é transferida. Eu posso jubilar daqui a um tempo, né? Ficar idoso, não ter condições mais, e outro pastor assumir a igreja, porque é a igreja do Senhor, e sim, é transferida. Mas quem eu sou para Deus, irmão, vou estar sempre aqui, porque Deus ele não conta com você por aquilo que você pode fazer. Você não deixa de ser o servo ou filho de Deus, porque você já não tem mesmo vigor. Quando alguém te pegar com um velhinho e te levar para os lugares, te colocar sentado, e você talvez nem conseguir acompanhar o raciocínio do pregador e nem as revelações. Mas Deus não vai se lembrar do quão bom você era. Vai se lembrar: esse é meu filho, me obedeceu no tempo que eu dei para ele. E isso que vai ser importante para você, para mim. Então, irmãos, em nome de Jesus, o último versículo que eu quero reler com você é esse que a gente leu lá no 9, o 35, diz assim: e ele, assentando-se, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será derradeiro de todos e servo de todos. Seja servo do seu irmão. Estenda a mão, seja o primeiro a levantar da mesa. Não, deixe que eu faço, eu vou te ajudar. Não, eu vou pegar. Seja você essa pessoa. Não pense que o fato de ter um título faz você melhor. Não, só faz você mais responsável. E a intenção para a gente ter uma igreja sadia, irmãos, é todo mundo trabalhar para servir o outro. A Bíblia é clara quando diz: preferindo em honra uns aos outros. Eu estou aqui nessa manhã para te honrar. Você deve acordar com a disposição de honrar as pessoas, de amar as pessoas, de cuidar das pessoas. E se no trajeto alguma coisa acontecer e você perceber, você parar o que você está fazendo, socorrer quem você precisa socorrer, porque talvez é o mais próximo da Bíblia que essa pessoa vai chegar. Sua atitude de amor incondicional para uma pessoa caída, valada, machucada, ferida, e você poder estender as mãos. E essa é a minha intenção hoje, de propor para o seu dia, nessa segunda-feira, que você tenha um espírito de servo, um coração de servo. Não se preocupe muito com o lugar que Deus vai te dar em posição. E ela pode vir, aleluia, quando vir, mas que o seu coração esteja preparado como servo e filho de Deus que você é. Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã, Pai, nós invocamos o Teu nome, pedimos, Pai, que o Senhor trabalhe, Senhor, a nossa liderança através da disposição de servir. Como o Senhor disse, se vocês não se tornarem como esse menino, de modo nenhum poderão entrar no reino de Deus. E nós queremos, Senhor, não só entrar, mas conduzir toda a família, todos os irmãos a esse lugar. Contudo, Senhor, nós sabemos, Pai, que essa transformação precisa começar e acontecer em nós. Então trabalha no coração da comunidade. Cada um dos meus irmãos vão enfrentar o seu dia, vão entrar na sua luta diária, seja trabalho ou em qualquer afazer que os seus filhos terão nesse dia. Mas eu peço sabedoria, Pai, para poder não te decepcionar quanto ao serviço.
Que ninguém pense ser maior do que o outro, mas que todos, Pai, considerem o seu próximo maior. E que haja uma cultura de honra nessa casa, Senhor. Nós oramos confiadamente no Senhor, em nome de Jesus. Amém.